Você não está aqui hoje, não? Você estava domingo passado, né? Eu não estava. Bora de Kids, gente, hoje. Bom dia, mulherada aí do YouTube. Bom dia, você que está aqui no ao vivo. Que bom ter você aqui. Mais de 74 mulheres reunidas nessa manhã. São 7h40 desse domingo, do dia 16. E hoje a gente vai falar sobre a Guerra dos Artesãos. Mas deixa eu te contar uma novidade. Ontem nós tivemos um discipulado e fizemos alguns ajustes, alguns acertos. Alinhamos coração, alinhamos emoções, alinhamos palavras e sentimentos e alinhamos também a devocional. Então, agora, nesse mês de novembro, nós vamos ter outras mulheres derramando aqui talento, desenvolvendo um pouco daquilo que Deus deu para cada uma delas, e a gente vai ter nosso discipulado fazendo isso aqui, que eu e a Eneida fazemos, para você ter uma oportunidade de ouvir em outro tom de voz o que Deus está falando. E sim, a gente vai estar por aqui, porque se alguma delas precisarem de socorro, de ajuda, de passar apuros, a gente está aqui para segurar. E é verdade, Kedna, feliz aniversário, viu, Salinda? A gente tem sentido que esse devocional é como uma âncora. E é mesmo, Fátima, aqui é o lugar onde a gente tem a nossa maternidade um pouco mais de qualidade, porque a gente é intencional. Então, obrigado pelas palavras que vocês deram hoje, viu? Vamos orar? Vamos orar juntas? Fechem seus olhos. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo ajuntamento dessas mulheres aqui no ao vivo e o alcance desse conteúdo para até os confins da terra. Nós não temos ideia para onde o Senhor vai soprar a nossa voz, o nosso ajuntamento. A gente não tem ideia do que o Senhor tem para fazer ainda por meio daquilo que a gente sente que o Senhor nos chama e dizemos sim. Nós estamos aqui, Senhor. Nessa manhã queremos dizer, eis-me aqui, eis-nos aqui. Usa a nossa vida, habilidades, usa aquilo que temos. Obrigada, porque o Senhor deu a cada uma de nós marcas especiais de habilidades, de talentos. Te adoramos, porque o Senhor tem forjado cada uma de nós com constância, com criatividade, com identidade. Senhor, quantas mulheres, por meio dessa devocional, têm se lembrado quem são por causa da voz que o Senhor tem sussurrado no nosso ouvido. Quantas mulheres estão aqui agora muito mais fortes, passando até por momentos de desafios, levantes, mas estão, Senhor, firmes na Tua palavra, que nunca falha. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Obrigada por essa palavra tão especial que essa querida disse, que é um Pai que nunca morre. É verdade, Senhor. O Senhor é o nosso Deus Pai que nunca vai falhar. Te entregamos, Senhor, esse dia, te entregamos nosso coração, nossa vida, te adoramos, o Senhor é o nosso Deus e nós te amamos de todo o nosso coração. Queremos fazer isso por meio de decisões, escolhas, por meio do nosso tempo e por meio desse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bonitas, bora lá. Abra a sua Bíblia aí em Efésios 3, que a gente vai ler. Eu vou ler na versão a mensagem. Faz tempo que eu não pego minha biblinha da mensagem. Ô, gente, eu já apresentei minha Bíblia mensagem repaginada? Olha aqui. A Rosalba ficou muito incomodada que a minha biblinha estava muito velhinha. Aí na conferência ela abençoou a minha vida, me dando esse lugar. Olha aqui, Rosalba, eu falando de você e te agradecendo. Ô, gente, daí eu já quero começar falando da habilidade que esse rapaz que encapa as Bíblias, que repagina as Bíblias, refaz, né, a capa da Bíblia, ele desenha, gente. Olha isso. Ele é um artista. Não vamos antecipar, não, peraí, espera que a gente vai conversar sobre isso, que hoje o nosso tema é a Guerra dos Artesãos. E eu estou abrindo aqui em Efésios 3, abre aí na sua Bíblia também, para a gente poder ler somente o versículo 10, que é o versículo que o bispo está sugerindo para hoje. Então, Efésios 3, do versículo 10, diz assim. Eu vou aqui ler de 8 a 10 na Bíblia Mensagem, porque a Bíblia Mensagem, se você não tem uma, deixa eu te explicar, ela é feita de uma separação de versículos por bloquinhos. E o bloquinho que está
no Efésios 3, é de 8 a 10, tá? Então, vou ler de 8 a 10. Por isso, aqui estou eu, pregando, escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade, as riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa, Paulo falando, tá, bonitas? Minha tarefa, e eu acho que a sua e a minha também, é tornar público tudo isso. Contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores. Por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado. Olha isso, até mesmo entre os anjos. Oh, Jesus amado! Amém, igreja? Amém, bonitas? Bonitas, a gente é tema de conversa angelical. Já parou para pensar isso? Que a tua constância, que a tua forma intencional de amar a Deus, ler a palavra, vir na devocional, se encontrar com Deus, é assunto. Aqui nessa versão, a mensagem é assunto celestial, é assunto angelical, é assunto dos anjos. Ah, coisa linda. Bora aqui, agora, ler aqui o texto. O texto de hoje, da devocional, diz assim: a guerra dos artesãos. Eu vou ler Zacarias 1, 18 a 21, que é o texto de referência, tá? Deus, o Senhor, mostrou-me 4 artesãos. Eu perguntei, o que vem? O que eles vêm fazer? Ele respondeu, estes são os chifres que dispersaram Judá a ponto de ninguém sequer conseguir levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Olha o poder do artesão, gente. Quebrou o jugo, quebrou o peso. Aqui vemos uma visão poderosa em que Deus levanta 4 artesãos para confrontar e destruir chifres que espalhavam o povo de Israel. Esses chifres representam forças de opressão, poderes que tentavam silenciar e dispersar o povo de Deus. A resposta divina, no entanto, não veio na forma de guerreiros convencionais, mas por meio de artesãos, pessoas habilidosas em transformar e restaurar. Sobre a ótica desse texto, anteriormente a gente falou sobre os ferreiros. Estão lembrando, né, gente? Que a gente falou de ferreiros? A Eneida não estava nesse dia e o nome da Eneida é Ferreira. Pensa aí, a gente falou dos ferreiros e agora a nossa ênfase, o bispo está dizendo, vai ser sobre os artesãos. Deus chama os seus filhos para moldar realidades, para tornar o caos, tomar o caos e torná-lo belo, refletindo a glória do Criador. Os artesãos são chamados para verem a beleza onde ninguém enxerga, onde enxergamos apenas ruínas e desordem. Assim como aquele que transforma um tronco bruto em uma escultura valiosa, nós somos chamados para sermos visionários e criadores, pessoas que, com habilidades vindas do alto, reorganizam a matéria para se manifestar a sabedoria de Deus. O exemplo de José no Egito e Daniel na Babilônia revela uma influência poderosa que vem de uma mente iluminada pela sabedoria do céu, pela sabedoria de Deus, pela sabedoria divina. Esses homens não apenas interpretavam sonhos ou respondiam perguntas complexas, mas eles também moldaram o ambiente ao seu redor, transformaram as nações. O chamado para a igreja, hoje, para mim, para você, é esse. Anota aí se você não tem o livro. Se você tem, marca ele. Qual é o nosso chamado para o dia de hoje? Ser relevante em todas as esferas da sociedade. Eu vou falar de novo. O nosso chamado como igreja, como devocional, como grupo, como pessoa, é ser relevante em todas as esferas da sociedade, seja nas artes, na ciência, na política, na educação, seja na economia, seja na família, seja na religião, seja nos 7 montes. A nossa criatividade, aquilo que você cria do meio do nada, olha o que vai hoje traduzir para você. É a sua arma espiritual bonita, para você destruir as estruturas de escuridão. Pois uma ideia nascida no coração de Deus tem o poder de transformar a realidade. Precisamos de
engenhosidade e ousadia para trazer soluções do céu para a terra. Deus nos capacita a ver além das aparências, a enxergar oportunidades onde ninguém mais está vendo e onde outros veem somente obstáculos. Quando nos colocamos a serviço do Rei, bonita, ele usa a nossa expressão criativa para elevar a cabeça de um povo que está oprimido e sem esperança. Meu Deus, que texto lindo! Ô, bonita, está falando de você, está falando quando você pega o frango lá no mercado, que ele está congelado, e você já vê o frango pronto. É tu, bonita. Isso aí é arte. Você olhar uma carne crua e falar para o moço do açougue: moço, corta aí para bife para mim, mas você já está sentindo o cheiro do bife, a parmegiana que você vai fazer. Isso daí é criatividade, é você pegar o que não existe e tornar uma realidade nova. E hoje eu quero fazer algumas perguntas para você. Aqui no texto, o nosso bispo J.B. Carvalho, ele fala que o artesão ele tem uma sensibilidade, uma afinação com um outro mundo. Ô, gente, quem é artesão e artesã e está aqui, você não é desse mundo, bonita. Você é de um mundo especial do céu. Você tem uma tradução de entendimento e visão da terra muito diferenciada. Eu bato palma para as artesãs que eu convivo, que eu conheço, e eu sempre preciso de algumas perto de mim, porque o Ministério com Crianças precisa de gente que transforma o caos em ordem, transforma o nada em criatividade, olha para o mural e consegue botar beleza. Então, eu quero abençoar a sua vida, se você é uma artesã que está aqui, ou se você vai mandar esse conteúdo para alguma amiga, alguém da família que mexe com artes. Você é uma privilegiada, você tem um presente de sensibilidade visual de Deus, porque você consegue ver no nada a beleza. Aí o bispo faz uma pergunta, ele fala assim, que os nossos, a personalidade e a maneira como os artesãos eles se comportam é só uma, tornar o caos no aquilo que é belo. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo e eu quero compartilhar com você essa pergunta. O que você tem, bonita, chamado de caos nesses últimos tempos? Qual é o caos da sua vida? Eu vou falar duas coisas importantes que às vezes eu tenho me encontrado com mulheres que identificaram os seus caos. Primeiro, o caos emocional. As mulheres, muitas de nós não temos conseguido organizar, botar ordem, botar beleza nas nossas emoções. A gente tem olhado para as nossas emoções e a gente tem ouvido a ansiedade, sofrido antes do sofrimento chegar. A gente tem engajado o nosso coração naquilo que não é. E hoje, o chamado para nós é estabelecermos essa guerra dos artesãos em trazer a beleza onde não existe. Gente, muitas vezes eu quebrei o coração do meu marido numa frase que ficou clássica entre nós. Quando a gente está numa discussão e eu resolvo muito rapidamente algumas coisas dentro de mim, e ontem no discipulado eu falei exatamente isso. Quem convive comigo sabe que eu não sei carregar ressentimento. Primeiro, eu não tenho memória. Então, se você faz alguma coisa comigo, eu me esqueço. Eu tenho raiva disso, gente, às vezes, porque eu me esqueço do que as pessoas fazem. E às vezes, com o Edinho, eu tenho algumas discussões e aí eu vejo que ele está prolongando demais no coração, porque ele precisa de um tempo para processar. Mas às vezes eu penso assim, já estou com saudade, ainda está remoendo aquela conversa que tivemos. E aí eu tenho uma coisa que eu criei. Eu olho para ele e falo assim, Tinho, tá amigo? Aí quando eu falo, tá amigo, ele já começa a rir, e aí acaba todo o julgo do peso da briga. Toda vez que a gente briga, bonito, pode copiar aí na tua casa que eu deixo, tá? Eu falo para ele. Aí, quando eu estou chateada, ele fala assim: e aí, tá amiga? Tá amiga ou não? Me conta aí, sinaliza aí. Você precisa encontrar no meio do caos, no meio da briga, no meio da contenda, no meio do estresse, no meio do vucu-vucu, uma maneira criativa de você quebrar esse peso. E aqui em casa a gente tem essa fala: tá amigo? Tá amiga? Aí a gente já sabe. Às vezes eu falo assim: não tô amiga ainda não, me dá aqui um tempo. Ou então ele fala: tô amiga não, porque você não se rendeu, ou então você não reconheceu. E aí a gente começa um diálogo mais ameno.
Qual é o seu jeito, bonita, de olhar para o caos e trazer a criatividade leve e bela? Qual é o seu jeito artesão de ser? Ô, gente, eu sou a pessoa mais ridícula com a arte, mas toda a minha família é artesã. Meus irmãos, eles têm habilidade com música, eles têm habilidade com coisas pequenas. Eu não herdei nada, gente. Sabe o que é nada? Eu não sei tocar nada, nem pedra na casa do amigo, do vizinho, eu sei, não sei. Meus irmãos tocam de ouvido, meu irmão toca sax, meu irmão toca bateria, o outro toca não sei o que lá. Eu não toco. Minha irmã, ela em Niterói, ela faz exposições no MAC, ela faz exposição nas agências dos Correios, e toda vez que ela vem aqui, ela pega um papel em preto, às vezes, um papel nada, e ela transforma em arte. E a Sofia, gente, nasceu com a habilidade de ver o nada e ver, de pegar o nada e ver alguma coisa. Então, aqui foi o que ela deixou na última vez que ela esteve aqui. Ela pegou um papel preto e com giz de cera, giz de escrever, ela fez isso. E aí ela fez junto com a Sofia. E olha aqui a versão da Sofia. Gente, eu, nada. E eu não sei, só fico tirando foto das bonitas que acho lindo. Elas fazem isso. Todas as vezes que a minha irmã vem aqui, elas fazem um tempo de arte. Minha irmã aprende uma habilidade nova, e aqui tem um quadro de Sofia e um quadro dela. E às vezes eu nem sei discernir de quem é quem. Quando a gente tem, no meio de um nada, algo, e a minha irmã tem uma habilidade, ela pega troncos de árvore seca e ela transforma em escultura. Talvez você não seja como a minha irmã, Will Catarina, de fazer isso, movimentar o caos ou o movimento de transformação de coisas em beleza. Mas você tem uma marca do Deus pintor do universo, que deu para você a habilidade de trazer beleza onde não existe. No meio do seu casamento, se você estiver em crise, no meio de uma separação, caso você esteja vivendo isso, numa maternidade, numa fase desafiante, nas finanças, seja nas questões emocionais, talvez Deus está te dando uma nova chance. Como a gente tem ouvido, né? Que é um novo tempo, que é um novo momento, que é uma fase nova. Eu tenho entendido que Deus tem colocado para nós, antes da virada do ano, a possibilidade de vermos uma página em branco e Ele escrevendo com as nossas decisões. E eu também creio que eu e você vamos poder estabelecer naqueles lugares, nos montes onde a gente tem influência, a beleza do reino de Deus. E aí eu quero compartilhar com vocês o caderno da minha Sofia, que é uma arte, gente. Eu ensinei a Sofia a ler e escrever, eu tenho a maior alegria de falar isso, porque eu tinha tempo, eu fui mãe em tempo integral, eu sou educadora, e eu decidi que quem ia fazer isso com ela seria eu. E ela falava assim, mãe, eu já sabia ler e escrever desde que eu nasci. É verdade, já sabia. Olha aqui, isso daqui é o caderno da Sofia na parte da matemática. Gente, às vezes eu fico olhando o caderno dela e falo assim, você imprimiu esse negócio? Não, ela escreveu. E olha aqui, que arte, gente. Coisa mais maravilhosa. Eu, como professora, se você é professora, pega um caderno desse e faz o quê? Beija. Olha isso. Olha que o caderno dessa criatura. Não é maravilhoso? Pois é, não era assim. Era assim. E ela trouxe a habilidade da ordem, da organização, para trazer essa beleza que é o caderno dela. Gente, ela é assim por dentro e por fora. Ela é organizada, ela é sistemática, ela é categórica, ela é desse jeito. Ela puxou muito meu marido e ela traz isso de uma forma bela. Mas deixa eu te dizer, eu não sou dessa linha da criatividade e da arte tão aflorada, mas eu tenho criatividade, e você também. A criatividade hoje está dizendo para você que ela quer ser a sua arma para você destruir todo o levante pesado, toda a armadura pesada, todo o muro que se levanta em favor de te distrair. A criatividade vai trazer luz. A criatividade hoje vai ser a sua arma de guerra para você destruir o coração endurecido.
para você poder ter uma ideia do céu e trazer beleza. O que é criatividade, pastora? Eu adoro essa definição. A criatividade é a imaginação se divertindo. Olha ali a Sandra mostrando o caderno dela, coisa mais linda. Tu é dessas, né, bonita? Olha aí, fazendo lettering. Isso que a gente tem, uma habilidade, umas mais do que as outras, precisa reverberar na sua qualidade de vida com Deus. Qual é a criatividade que você tem quando você se encontra com o Criador? Eu tenho algumas maneiras e quero compartilhar com você. Deus fez da gente as artesãs de amor. Não é só das artes, não é só de você trazer aquilo que não está aparentemente belo para você trazer beleza, mas também criatividade para você poder trazer cor, diversão, leveza. Então, quando eu estou no meu a sós com Deus, eu olho para aquele ambiente que eu estou, seja público ou seja no lugar um pouco mais reservado, eu entendo que ali não é uma leitura bíblica, um caderno para eu escrever. É a hora do meu encontro. É a hora de eu encontrar e que ele vai parar tudo para vir. Algumas vezes eu tenho a sensação de que ele chega primeiro que eu. Isso é criatividade. É criatividade numa área em que nos privaram, por causa de tantas questões religiosas, de vermos um Deus acessível, de vermos um Deus que acessa o nosso coração, nosso espírito, o seu choro, a sua lágrima, mas acessa também aquilo que te diverte. Bonita, o artesão é aquela criatura que traz a diversão em forma de arte. Aí a minha pergunta para você é: o que faz você se divertir? Qual é a sua área de lazer? Qual é o lugar onde Deus vai poder trazer a arte de sorrir? Sabia que sorrir é uma arte? Qual foi a última vez que você deu uma gargalhada com alguém, com um sorriso que você falou assim, gente, eu quero ficar perto dessa pessoa a vida toda, ela é muito divertida. Não é isso que você pensa quando você está com alguém que faz você sorrir? Qual foi a última vez que a arte do céu, da alegria, do amor, da leveza veio te encontrar, ou que veio te encontrar e que você permitiu ser vista e ser abraçada pela arte do céu? Hoje, Deus está nos chamando para poder trazermos a desordem e as ruínas no lugar de beleza e também de manifestação de presença. Hoje, Deus está dizendo assim: você é imagem e semelhança do que eu sou. Então, mesmo que eu desenhe. Gente, meu desenho, já falei para vocês, né? É palito, é círculo, é cabeça e palito. E a minha filha desenha, ela faz croquis de moda. A minha irmã é uma expositora artística na cidade. Meus irmãos são músicos e eu nada. Mas eu não sou nada nessa área, mas em outras que Deus tem me dado a habilidade de fazer, eu tenho entendido que a pitada, que a maneira como ele tem trazido para mim, a maneira criativa de ver as coisas, isso é único. E isso ele certamente te deu. Pastora, sou como você, não sei desenhar. Ou talvez você me fala, pastora, eu adoro desenhar, eu sempre desenhei, você vai conversando aqui comigo na devocional, quando eu estou sentada, eu vou desenhando. A Rosana é essa, minha amiga querida. Ela vai me ouvindo, ela vai desenhando, depois ela compartilha comigo como que ficou a ilustração da minha fala. Ô, gente, olha que coisa mais maravilhosa, gente que ilustra a sua fala. A gente tem dessas aqui, gente, bonitas. Talvez você não seja como a Rosana, como a minha irmã, como a Sofia, mas talvez você tenha dentro de você uma habilidade que foi esquecida porque você está dando muita atenção na dor e no sofrimento. Nessa manhã, eu vim aqui te dizer que a pauta que você tem orado, ela tem cor. E sabe quem visualiza isso? O Deus que é pintor de todo o universo. Ele trouxe cores, ele trouxe uma manifestação de cheiro, ele trouxe uma manifestação de arte. Mas se você não der para ele essa possibilidade de manifestar isso, você vai ficar nessa fase sem absolutamente perceber nada que ele está trazendo. Então, eu quero abençoar a sua vida, porque a guerra dos artesãos é trazer sobre o lugar
ruim, um lugar triste, um lugar improvável, a beleza do Deus que a gente ama. E aí o bispo traz duas personalidades bíblicas. José, que no meio de toda a história que ele trouxe, que ele viveu, ele trouxe um pouco da arte do céu. E Daniel, no meio da Babilônia, estabeleceu uma forma criativa de amar a Deus 3 vezes ao dia. Ô, gente, você não fica pensando, não? Eu fico assim, meu Deus, quem que falou para Daniel que são 3 doses homeopáticas durante o dia? Quem que inventou isso na cabeça dele? Quem que inventou a maneira de fazer jejum tirando a proteína? É criatividade no encontro. E eu quero te abençoar para que você tenha criatividade para poder fazer da sua devocional um lugar de leveza, de cor, um lugar de cheiro. Ô, gente, eu tenho cheiro, já falei para vocês, né, que eu fico identificando e perguntando ao reino espiritual. Deus, qual é o cheiro que é da minha estação desse momento? E eu fico pensando, qual é a minha paleta de cores dessa temporada? Isso é ser arte, isso é olhar o relacionamento com Deus com arte. E eu quero abençoar a sua vida, para você ter criatividade. Deixa eu te contar uma coisa que nós vamos viver como discipulado, e eu quero compartilhar essa ideia para você poder fazer aí com alguém. Ontem, no nosso discipulado, nós tivemos vários momentos. E um deles, a gente saiu do discipulado determinadas, definidas, já com os nossos nomes, de alguém do nosso discipulado, para a gente poder derramar durante o mês inteiro. Então, do dia 15 de novembro até um pouquinho mais do 15 de dezembro, nós vamos estar juntas. Eu tirei o nome de uma amiga que está aqui, que eu já vi, que é a Leide, e eu vou, durante esse mês, criar maneiras de abençoá-la. Pastora, o mês inteiro, 31 dias? Não, na verdade, para nós não serão 31, serão um pouquinho mais de 31 dias que a gente só vai se encontrar depois do dia 15 de dezembro. Eu quero abençoar a sua vida para você poder se inspirar na criatividade de abençoar pessoas. Você ser aquela que vai levar o pincel e a paleta de cores para pintar onde você for. Por mais de um mês, eu e o meu discipulado vamos estar regando o coração de alguém do nosso grupo por meio de criatividade, que pode ser uma música por dia, uma palavra por dia, pode ser só uma carinha, pode ser só uma frase. Cada uma de nós vamos criar uma maneira de, durante esse tempo, a gente poder manifestar a presença de Deus. Ai, pastora, muito tempo. Bonita que você faça isso só hoje, com alguém, com seu marido, com seus filhos, com uma amiga. Mas faça algo para você poder trazer aqui no seu movimento de devocional. Eu já te contei que essa devocional, ela não é só para você ouvir. Talvez em outro lugar, em outro grupo, talvez em algum outro devocional, você está de boa sentar e ouvir. Aqui não. Aqui você simplesmente ouve e simplesmente pratica. Então, eu quero te inspirar. Escolha alguém para você poder, durante esse mês inteiro, poder ser o seu terreno, o seu chão, para você poder derramar criatividade celestial, para você derramar a presença de Deus, para você poder dizer, eu quero ser na sua vida aquela que leva cores, aquela que leva. Talvez você está pensando assim, eu tenho uma amiga que está passando um momento tão desafiante, nossa, eu amo tanto essa querida, é ela que eu vou abençoar, mas eu não vou no 31 dias, não. Eu vou uma semana, não importa. Faça que seja um dia, uma coisa, mas faça alguma coisa hoje. Amém? Eu quero orar com você, trazendo sobre você essa clareza de que a gente foi chamada para a gente poder mudar a realidade. A realidade da sua casa está um caos? Está na sua mão trazer cor. A realidade do seu trabalho está pesada? Então está na tua mão, bonita. Você é uma artesã do céu, talvez não com habilidade de desenho, de trazer as cores numa tela, mas você tem o chamado de Deus para você mudar o contexto, o ambiente e trazer as coisas do céu para a terra. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã. Quero trazer a possibilidade de você pensar que áreas da vida você vai poder
trazer a pitada da arte. Pastora, eu sou uma artesã, mas você sabe que eu nunca tinha parado para pensar que o meu casamento, que a minha maternidade, que a minha casa poderia ter a leveza daquilo que eu sinto quando eu pinto? Pois é. Deus te deu essa habilidade para você poder ensinar a sua família que existe uma maneira de ver diferente, sensível. E eu quero abençoar a sua vida, se você é uma artesã ou não. Se você tem uma habilidade nessa área de desenho, de costura, essa habilidade manual que você carrega, eu quero abençoar a sua vida para que você transfira essa sensibilidade afinada na tua mão, para que as pessoas desfrutem, em primeiro lugar, as pessoas da sua família, que elas desfrutem da sensibilidade que Deus te deu como presente. Senhor, muito obrigada por essa manhã, por esse chamado que o Senhor está fazendo ao meu coração, de trazer a criatividade para o meu casamento, para a minha maternidade, para o meu trabalho, para o meu ministério, para o meu momento acadêmico. Senhor, que o Senhor derrame nessa manhã muitas ideias criativas, originais, para a gente poder abençoar nossa casa, nossa família e nos abençoarmos. Senhor, muitas de nós estamos aqui nessa manhã e parece que a pauta é sempre o outro, é sempre alguém, nunca somos nós. Mas nesse dia, 16 de novembro, eu quero te pedir que o Senhor nos dê a visão afinada, a visão sensível daquilo que a gente pode se beneficiar com o presente do dom, do talento. Deus, o Senhor não me deu o talento do desenho, mas o Senhor me deu sensibilidade de ambiente, me deu sensibilidade de perceber o que muita gente não percebe, de olhar, ó Deus, as pessoas e tentar entender o que o Senhor está falando. O Senhor não me deu a habilidade de tocar. Eu não sei tocar. Deus, o Senhor sabe o quanto eu tentei. Eu tentei ser ensinada pelos meus irmãos, tocar violão. Senhor, mas não é o meu dom, eu não dou conta. Mas o Senhor me deu a habilidade de reunir muitas crianças, muitas, no mesmo ambiente, e ter a sensação de que na minha voz sai bolinhas de sabão, porque elas ficam ali atentas ao que eu estou falando, e às vezes eu nem tenho tanto que falar, eu só quero estar perto delas. E o Senhor me deu essa sensação de poder trazer a criatividade celestial para estar com as crianças, para estar com famílias, para estar com mulheres, para estar com as mães, para estar com as igrejas. Obrigada por isso. Traz sobre cada uma de nós a clareza de onde estão as fontes das nossas criatividades. Senhor, tantas mulheres pegam um ovo frito e faz arte. Coloca tomate, coloca cebola, coloca uma alface, e daqui a pouco aquele ovo frito fica a coisa mais maravilhosa na mesa. Senhor, tantas mulheres fazem de um bolo simples um banquete tão maravilhoso, não só porque fizeram, mas por causa da atmosfera. Mais do que a arte, nós queremos, Senhor, desfrutar da sensibilidade da atmosfera da presença. Nós queremos a nossa casa cheia de quadros, declarando a beleza das habilidades e talentos que o Senhor nos deu. Mas mais do que isso, nós queremos transformar o caos em ordem, transformar a guerra em paz. Nós queremos ter a habilidade celestial de ser afinadas com a tua voz, com a tua música, saber qual é o som, o ritmo que o Senhor está tocando, saber que nesse dia não será o grito estressado da nossa voz que vai ocupar a nossa casa, mas uma canção de amor ao teu nome, um momento de lavar louça e cantarolar uma canção que nos faz chorar, um momento em que a gente está pondo a mesa do almoço de hoje, de domingo, e saber que estamos servindo ao teu nome primeiro, e depois a nossa família. Senhor, derrama sobre nós baldes e mais baldes de criatividade, para a gente levar, ó Deus, a cor da tua presença por onde a gente for. Comece nesse dia. Aquelas que estão hoje acompanhando seus filhos no Enem,
Ó Deus, traz sobre essas mulheres a sensibilidade de abraçarem esses filhos, esses estudantes, com a presença da segurança do Senhor. Que esses meninos e meninas estejam indo para suas provas, abraçados por uma presença de segurança, de fé. Guarda, ó Deus, o coração de cada um desses que vão estar fazendo prova, tira toda a ansiedade, tira, ó Deus, todo o desconforto, mas traga, ó Deus, a segurança do abraço da presença, e que a gente seja essas que vamos compartilhar a afinação da orquestra que está sendo tocada pela arte que vem do céu. Que a gente saiba qual é a nossa participação no meio da orquestra e que a gente não desafine, mas que a gente entre nos acordes celestiais desse dia e que a nossa arte pule para fora. A arte de cozinhar, a arte de ouvir, a arte de arrumar. Meu Deus, quantas mulheres conseguem não só trazer ordem para casa, mas também fazer com que essa manutenção seja leve. Tira, ó Deus, das casas, das nossas casas, das nossas realidades, todo espírito de confusão. E traga, ó Deus, a beleza de uma arte vinda da tua mão. Obrigada. Porque o Senhor está pintando o dia de hoje com os pincéis celestiais, com as cores e a paleta de que cada uma de nós vamos entender. Te adoramos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bonitas, Deus te abençoe. Sabe a sensação que eu tive? Coisa mais linda? Eu acho que a Dijane me deu um negócio semelhante a esse. O pincel de Deus, a mão de Deus, chamando a gente para pintar com ele. Sabe quando você está ensinando a uma criança a escrever e que você pega a mão para você poder facilitar? Isso era era um método bem antigo da alfabetização, né? A gente tinha a mão do nosso instrutor, do nosso mediador, nos ajudando a fazer a letra cursiva. Sabe a sensação que eu tenho? Que Deus está nos dando a atenção dele para a nossa mão pintar o que é certo, pintar o que é belo, e não o que é difícil ou ruim. Então, que Deus abençoe a sua vida bonita do YouTube, para que você pinte as telas do seu dia, a fim de que você revele o Deus Criador. Amém? Um beijo, sua bonita.